Comer para não morrer. Michael Greger e Jane Stone. Introdução. Como evitar, deter e reverter nossos principais assassinos. Pode ser que não exista essa história de morrer de velhice. Um estudo feito a partir de mais de 42 mil autópsias consecutivas verificou que 100% dos casos examinados, os centenários, aqueles que vivem além dos 100 anos, sucumbiram a doenças. Embora a maioria fosse considerada, inclusive pelos respectivos médicos, saudável pouco antes de morrer, nenhum deles morreu de velhice. Até pouco tempo atrás, a idade avançada era considerada uma doença. Porém, o envelhecimento em si não é uma causa de morte. Na verdade, os responsáveis ou as responsáveis são as doenças, mais comumente os ataques cardíacos. A maioria das mortes nos Estados Unidos poderia ser evitada e está relacionada ao que comemos. Nossa dieta é a causa número 1 de mortes prematuras e também a causa número 1 de invalidez. Nesse contexto, seria normal dizer que a dieta é também o tópico número 1 de ensino nas escolas de medicina, certo? Infelizmente não é. De acordo com recentes pesquisas de opinião realizadas nos Estados Unidos, apenas 1/4 das faculdades de medicina possuem nutrição na grade curricular. E quando isso acontece, oferece apenas um único módulo, menos que os 37% de 30 anos atrás. Apesar da maior parte do público, evidentemente, considerar os médicos fontes muito confiáveis de informações sobre nutrição, 6 em cada 7 médicos recém-formados consideraram que os profissionais não são treinados de maneira adequada para dar aos pacientes conselhos sobre dieta. Um estudo constatou que as pessoas às vezes sabem mais sobre nutrição básica do que seus médicos, concluindo que os médicos deveriam ter mais conhecimento sobre nutrição do que seus pacientes. Porém, esses resultados sugerem que isso não é necessariamente o que acontece. Para remediar essa situação, um projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia, exigindo que os médicos fizessem um curso de nutrição de pelo menos 10 horas em qualquer momento nos 4 anos seguintes à aprovação da proposta. Surpreendentemente, a Associação de Médicos da Califórnia se manifestou fortemente contra o projeto de lei, assim como outros grupos médicos importantes, incluindo a Academia de Medicina da Família da Califórnia. O projeto de lei recebeu emendas que reduziram o mínimo obrigatório de 12 horas em 4 anos para 7 horas e depois para 0. Entretanto, o Conselho Médico da Califórnia tem sim uma exigência, um curso de 12 horas sobre clínica da dor e cuidados paliativos para doentes terminais. Essa disparidade entre a preocupação com a prevenção e a mera mitigação do sofrimento poderia ser uma metáfora para a medicina moderna, em vez de uma maçã por dia para uma vida sadia. Um médico por dia para uma vida enferma. Em 1903, Thomas Edison previu que o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas instruirá os pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a dieta e sobre a causa e prevenção de doenças. Infelizmente, bastam apenas alguns minutos assistindo anúncios de remédios na TV que imploram ao espectador que consulte o médico sobre esse ou aquele medicamento, para saber que a previsão de Edison não se concretizou. Um estudo com milhares de pacientes constatou que o tempo médio que os clínicos gerais dedicam para falar sobre nutrição é de cerca de 10 segundos. Mas espere aí, estamos no século XXI. Será que não podemos comer o que quisermos e simplesmente tomar medicamentos quando começarmos a ter problemas de saúde? Para muitos pacientes e até mesmo para colegas médicos, essa parece ser a mentalidade dominante. O gasto global com medicamentos que precisam de prescrição médica
ultrapassa US$ 1 trilhão por ano, e os Estados Unidos correspondem a 1/3 desse mercado. Por que gastamos tanto com remédios? Muita gente supõe que a causa de nossa morte está programada em nossos genes. Pressão arterial alta aos 55, ataque cardíaco aos 60, talvez câncer aos 70 e assim por diante. Contudo, quando se trata da maioria das principais doenças que levam ao óbito, a ciência mostra que nossos genes costumam ser responsáveis por apenas 10 a 20% do risco, no máximo. Por exemplo, como será visto nesse livro, os índices de doenças fatais, como as cardíacas e os principais tipos de câncer, podem diferir seu valor em até 100 vezes de acordo com diferentes povos pelo mundo. No entanto, quando alguém se muda de um país de baixo risco para outro de alto risco, seus índices quase sempre passam a ser os do novo ambiente, nova dieta, novas doenças. Portanto, embora um americano de 60 anos residente em São Francisco tenha 5% de chance de ter um ataque cardíaco dentro de 5 anos, se ele se mudar para o Japão e passar a comer e a viver como japoneses, seu risco no período de 5 anos cairá para apenas 1%. Americanos de ascendência nipônica, na casa dos 40 anos, podem ter o mesmo risco de ataque cardíaco dos japoneses na casa dos 60. Com efeito, a mudança para o estilo de vida americano envelheceu seu coração em 20 anos. A Mayo Clinic, uma organização sem fins lucrativos na área da saúde, estima que quase 70% dos americanos tomam pelo menos um remédio seguindo prescrições médicas. Mas apesar de o número de americanos medicados ser maior do que o daqueles que não são, sem falar no influxo constante de remédios, sempre mais novos e mais caros no mercado, não estamos vivendo mais ou muito mais do que os indivíduos de outros países. Em termos de expectativa de vida, os Estados Unidos estão em 27º ou 28º lugar entre as 34 maiores democracias de livre mercado. Na Eslovênia, as pessoas vivem mais do que os americanos, e os anos a mais que estamos vivendo não são necessariamente saudáveis ou vibrantes. Em 2011, uma perturbadora análise sobre a mortalidade e morbidade foi publicada no Jornal de Gerontologia. Estariam os americanos vivendo mais agora em comparação à geração anterior? Tecnicamente sim, mas seriam esses anos a mais necessariamente saudáveis? Não. E a situação se agrava. Na verdade, estamos tendo menos anos saudáveis agora do que já tivemos. Isso que significa? Ou o que isso significa? Em 1998, uma pessoa de 20 anos podia esperar viver mais 58 anos, enquanto uma de 20 anos, em 2006, podia esperar ter mais 59 anos de vida. Contudo, um indivíduo de 20 anos da década de 1990 poderia viver 10 desses anos com uma doença crônica, enquanto agora é mais provável viver 13 anos com doença cardíaca, câncer, diabetes ou com as sequelas de um derrame. Assim, parece ser um passo para frente e 3 para trás. Os pesquisadores também observaram que estamos vivendo 2 anos a menos em termos de capacidade funcional, ou seja, perdemos 2 anos durante os quais já não somos capazes de realizar atividades básicas da vida, como caminhar 400 metros, ficar em pé ou sentado por 2 horas consecutivas sem precisar deitar, ou ficar em pé sem o auxílio de um equipamento especial. Em outras palavras, estamos vivendo mais, porém estamos vivendo mais doentes.
Com esses índices crescentes de enfermidade, nossos filhos poderão até morrer mais cedo. Uma reportagem especial publicada no The New England Journal of Medicine, intitulada Um possível declínio da expectativa de vida nos Estados Unidos no século XXI, concluiu que o aumento constante da expectativa de vida, observado na era moderna, poderá chegar ao fim em breve. Os jovens de hoje poderão, em média, levar vidas menos saudáveis e possivelmente até mais curtas do que a de seus pais. Na Faculdade de Saúde Pública, os estudantes aprendem que há 3 níveis de medicina preventiva. O primeiro deles é a prevenção primária, como tentar evitar que indivíduos com risco de doenças cardíacas sofram um primeiro ataque cardíaco. Um exemplo disso seria o médico receitar estatina ao paciente com colesterol alto. A prevenção secundária ocorre quando a doença já está instalada e tenta-se evitar o agravamento do quadro, como sofrer um segundo ataque cardíaco. Assim, o médico pode acrescentar aspirina ou outro medicamento ao tratamento. No terceiro nível da medicina preventiva, o foco está em ajudar os pacientes a administrarem problemas de saúde de longo prazo. Portanto, o médico pode, por exemplo, receitar um programa de reabilitação cardíaca com o objetivo de prevenir dores e piora na condição física. Em 2000 foi proposto um quarto nível, que poderia ser essa quarta forma de prevenção? Reduzir as complicações de todos os remédios e cirurgias nos primeiros 3 níveis. Mas as pessoas parecem esquecer um quinto conceito, chamado prevenção primordial, apresentado pela primeira vez pela Organização Mundial de Saúde em 1978. Décadas depois, finalmente esse conceito está sendo adotado pela Associação Americana do Coração. A prevenção primordial foi concebida como uma estratégia para evitar que fatores de risco de doenças crônicas se espalhem de forma epidêmica por sociedades inteiras. Isso significa não apenas prevenir doenças crônicas, mas também os fatores de risco que as desencadeiam. Por exemplo, em vez de tentar impedir que alguém com colesterol alto sofra um ataque cardíaco, por que não evitar que esse indivíduo tenha colesterol alto, que leva ao ataque cardíaco? Com isso em mente, a Associação Americana do Coração propôs uma lista de 7 recomendações que podem levar a uma vida mais saudável, chamada de The Simple 7. Não fumar, não estar acima do peso, ser muito ativo, definido como equivalente a caminhar no mínimo 22 minutos por dia, se alimentar de forma mais saudável, por exemplo, ingerir muitas frutas, legumes e verduras, ter o colesterol abaixo do valor de referência, ter pressão arterial normal e ter taxas glicêmicas normais. O objetivo da associação é reduzir em 20% as mortes por doenças cardíacas até 2020. Se mais de 90% dos ataques cardíacos podem ser evitados com mudanças no estilo de vida do paciente, por que estabelecer uma meta tão modesta? Até mesmo o objetivo de 25% foi considerado impraticável. O pessimismo da associação pode ter algo a ver com a realidade assustadora da dieta americana média. Uma análise do comportamento relativo à saúde de 35 mil adultos nos Estados Unidos foi publicada na revista da Associação Americana do Coração. A maioria dos participantes não fumava. Cerca de metade cumpria a recomendação semanal de exercícios físicos. E 1/3 da amostra fazia tudo de acordo com as demais categorias, exceto a alimentação. Suas dietas foram avaliadas a uma escala de 0 a 5, a fim de verificar se alcançavam um mínimo de comportamento alimentar saudável, como cumprir as metas recomendadas do consumo de frutas, legumes
verduras e grãos integrais, ou beber menos de 3 latas de refrigerante por semana. Sabe quantos participantes obtiveram pelo menos 4 dos 5 pontos para uma alimentação saudável? Cerca de 1%. Se a Associação Americana do Coração alcançar seu objetivo ousado de uma melhora de 20% até 2020, pode ser que subamos para 1,2%. Antropólogos da medicina identificaram várias grandes eras de doenças humanas, a começar pela era das pestilências e da fome, que terminou em grande parte pelo advento da Revolução Industrial, o estágio em que estamos agora, a era das doenças degenerativas e provocadas pelo homem. Essa alteração reflete as mudanças das causas de morte ao longo do século passado. Em 1900, nos Estados Unidos, as 3 principais causas de morte eram doenças infecciosas, pneumonia, tuberculose e doença diarreica. Agora as causas estão em grande parte de doenças relacionadas ao estilo de vida do paciente, cardiopatias, câncer e doenças pulmonares crônicas. Estaria isso ocorrendo apenas porque os antibióticos têm nos permitido viver tempo bastante para sofrer doenças degenerativas? Não. O surgimento dessas epidemias de doenças crônicas foi acompanhado de mudanças radicais nas práticas alimentares. Um excelente exemplo disso é o que vem acontecendo nas últimas décadas com os índices de doenças em países emergentes, período em que tais nações adotaram rotinas alimentares parecidas com a dos americanos. No mundo todo, em 1990, a maioria dos anos de vida saudável era perdida por causa da subnutrição, como ocorre com as doenças diarreicas em crianças desnutridas. Agora, o maior fardo é atribuído à hipertensão arterial, uma doença relacionada ao excesso alimentar. A pandemia de doenças crônicas tem sido atribuída, em parte, à mudança quase universal, uma dieta dominada por alimentos de fonte animal e processados. Em outras palavras, mais carne, laticínios, ovos, óleos, refrigerante, açúcar e grãos refinados. A China talvez seja o exemplo estudado mais a fundo. Ali, uma transformação da dieta à base de vegetais, tradicional no país, foi acompanhada de um rápido aumento no número de casos de doenças crônicas relacionadas a hábitos alimentares, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Por que suspeitamos que haja uma ligação entre essas mudanças na alimentação e as doenças? Afinal, sociedades em rápida industrialização passam por muitas transformações. Como os cientistas conseguem analisar os efeitos de alimentos específicos? Para isolar as possíveis implicações de diferentes componentes da dieta, os pesquisadores podem acompanhar ao longo do tempo a alimentação e as doenças de grandes grupos de indivíduos. Tomemos, por exemplo, a carne, para verificar o efeito em que o aumento do consumo de carne pode ter nos índices de doenças. Pesquisadores estudaram ex-vegetarianos, pessoas que não ingeriam carne, mas que passaram a fazê-lo pelo menos uma vez por semana e tiveram um aumento de 146% nas chances de ter alguma doença cardíaca, uma predisposição 152% maior a derrames, uma elevação de 166% na tendência a diabetes e de 231% na expectativa de ganho de peso. Durante os 12 anos posteriores à transição da dieta vegetariana para a onívora, o consumo de carne foi associado a uma redução de 3,6 anos na expectativa de vida. Contudo, até vegetarianos poderiam ter índices elevados de doença crônica se consumirem muitos alimentos processados. Tomemos a Índia como exemplo. Nesse país, os índices de diabetes, doenças cardíacas, obesidade e derrame aumentaram em uma velocidade muito maior do que se poderia esperar
levando-se em conta que um aumento relativamente pequeno no consumo de carne per capita. Isso foi atribuído à redução do conteúdo de alimentos vegetais não processados da sua dieta, incluindo a mudança do arroz integral para o branco e a substituição de alimentos básicos tradicionais da Índia, como lentilhas, frutas, legumes, verduras, grãos integrais, oleaginosas e sementes, por carboidratos refinados, lanches industrializados e produtos de fast food. Em geral, a linha divisória entre alimentos promotores de saúde e alimentos promotores de doenças parece não ter tanta relação com o aumento do consumo de alimentos de origem animal em detrimento dos alimentos de origem vegetal, mas sim com o consumo de alimentos vegetais não processados, também chamados de integrais, versus a maioria de todas as outras coisas. Com essa finalidade, foi desenvolvido um índice de qualidade de dieta que reflete em uma escala de 0 a 100 o percentual de calorias que as pessoas obtêm de alimentos vegetais não processados e ricos em nutrientes. Quanto a maior pontuação do indivíduo, mais ele está propenso à perda de gordura corporal, e menores se tornam os riscos de sofrer de obesidade abdominal, pressão arterial alta e nível elevado de triglicerídeos. Ao comparar as dietas de 100 mulheres com câncer de mama com as de 175 mulheres saudáveis, pesquisadores concluíram que uma porcentagem mais alta de alimentos vegetais não processados, o índice mencionado, maior que 30% em comparação a menos de 18%, e pode reduzir em mais de 90% as chances de desenvolver câncer de mama. Infelizmente, a maioria dos americanos mal consegue passar de 10 pontos. A dieta padrão no país atinge 11 pontos em 100, de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. 32% de nossas calorias provêm de alimentos de origem animal, 57% de alimentos de origem vegetal processados e apenas 11% de grãos integrais, feijões, frutas, legumes, verduras e oleaginosas. Isso significa que, em uma escala de 1 a 10, a dieta americana estaria em 1. Comemos quase como se o futuro não importasse, e de fato existem dados para sustentar tal afirmação. Um estudo intitulado Nutrição no Corredor da Morte, Conclusões Curiosas sobre as Últimas Refeições, analisou durante um período de 5 anos os pedidos de última refeição feitos por centenas de indivíduos a serem executados nos Estados Unidos. Revelou-se que os valores nutricionais dessas refeições não diferiam muito dos da alimentação habitual dos americanos. Se continuarmos a comer como se estivéssemos saboreando nossa última refeição na vida, esta será servida bem antes do esperado. Qual é o percentual de americanos que cumprem todas as 7 recomendações da Associação Americana do Coração? Dos 1.933 homens e mulheres pesquisados, a maioria seguia 2 ou 3, porém dificilmente algum chegava a 7. Na verdade, um único indivíduo podia se gabar de cumprir todas as 7 recomendações, uma pessoa em quase 2.000. Como comentou um presidente recente da Associação Americana do Coração, aspas, isso deveria fazer com que todos nós parássemos para refletir por um momento. Fecha aspas.
A verdade é que a adesão a apenas 4 das recomendações relativas a um estilo de vida saudável pode ter um forte impacto na prevenção de doenças crônicas. Não fumar, não ser obeso, fazer meia hora de exercícios por dia e se alimentar de maneira mais saudável, o que é definido como consumir mais frutas, legumes, verduras e grãos integrais e menos carne. Verificou-se que essas 4 indicações respondem por 78% do risco de doença crônica. Se você começar do zero a conseguir cumprir todas as 4, pode ser que elimine 90% do risco de desenvolver diabetes, mais de 80% do risco de ter um ataque cardíaco e 50% do risco de sofrer um derrame e reduz em mais de 1/3 o risco de câncer em geral. Para alguns tipos de câncer, como o do cólon, o segundo câncer que mais mata, parece que até 71% dos casos são evitáveis por meio de um rol semelhante de mudanças simples na dieta e no estilo de vida. Talvez seja a hora de pararmos de culpar a genética e focarmos nos mais de 70% que estão diretamente sob o nosso controle. Nós temos o poder. Será que todo esse estilo de vida saudável também se traduz em uma vida mais longa? Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, a sigla em inglês, acompanharam cerca de 8.000 americanos com pelo menos 20 anos de idade durante 6 anos. Foi verificado que 3 comportamentos fundamentais em seus estilos de vida exerciam um impacto enorme na mortalidade. As pessoas podem reduzir substancialmente seu risco de morte prematura se não fumarem, tiverem uma dieta mais saudável e realizarem atividades físicas o suficiente. E as definições do CDC eram bem abrangentes. Por não fumar, os centros só queriam dizer não fumar atualmente. Uma dieta saudável era entendida apenas por estar entre os 40% que melhor cumprem as fracas diretrizes alimentares do governo federal. E fisicamente ativo significava uma média diária de pelo menos 21 minutos de exercícios moderados. Indivíduos que adotavam pelo menos um desses 3 comportamentos tinham um risco 40% menor de morrer naquele período de 6 anos. Aqueles que adotavam 2 dos 3 diminuíam em mais da metade as chances de morrer. E aqueles que adotavam todos os 3 comportamentos reduziam em 82% as chances de morrer nesse período. É claro que as pessoas às vezes mentem sobre a qualidade da sua alimentação. Quão precisas são essas informações se elas se baseiam nos relatos dos próprios participantes? Um estudo semelhante sobre comportamentos saudáveis e sobrevivência não colheu apenas informações dos próprios pesquisados sobre a qualidade de sua alimentação. Os pesquisadores também mediram a concentração de vitamina C que os participantes tinham na corrente sanguínea. O nível dessa vitamina no sangue era considerado, abre aspas, um bom biomarcador de ingestão de alimentos vegetais, fecha aspas, e por isso foi usado como indicador de dieta saudável. As conclusões se sustentaram. A queda do risco de mortalidade entre aqueles que tinham hábitos mais saudáveis era equivalente a rejuvenescer 14 anos. Como voltar 14 anos no tempo, mas não com um remédio ou com uma máquina do tempo, mas se alimentando e vivendo de forma mais saudável. Falemos um pouco sobre envelhecimento. Em cada uma de suas células você tem 46 filamentos de DNA enrolados formando cromossomos. Na ponta de cada cromossomo há uma capinha chamada telômero, que impede seu DNA de se desenrolar.
Pense nele como as pontas de plástico dos cadarços de seus sapatos. No entanto, toda vez que sua célula se divide, um pedacinho dessa capa se perde. E quando se perde o telômero por completo, suas células podem morrer. Embora esta seja uma simplificação exagerada, os telômeros são considerados o pavio de sua vida. Eles começam a encurtar assim que você nasce, e quando eles acabam, sua vida também acaba. Na verdade, cientistas forenses podem pegar o DNA de uma mancha de sangue e fazer uma estimativa aproximada da idade que a pessoa tinha com base no comprimento dos telômeros. Isso parece material para uma boa cena de CSI, mas será que existe algo que você possa fazer para retardar o ritmo com que seu pavio queima? A ideia é que, se puder se atrasar, esse relógio celular pode ser que consiga retardar o processo de envelhecimento e viver mais. Então, o que precisaria ser feito para evitar que a capinha do telômero queimasse? Bem, o hábito de fumar é associado à triplicação da velocidade da perda do telômero. Portanto, o primeiro passo é simples: pare de fumar. Mas o que você come todos os dias também pode impactar a velocidade com que perde seus telômeros. O consumo de frutas, verduras, legumes e outros alimentos ricos em antioxidantes foi associado a telômeros protetores mais longos. Em contrapartida, o consumo de grãos refinados, refrigerante, carne, incluindo peixe e laticínios, foi relacionado a telômeros encurtados. E se você tivesse uma ideia composta ou uma dieta composta de vegetais não processados e mantivesse distância dos processados de alimentos de origem animal, o envelhecimento celular poderia ser retardado. Poderia? A resposta está em uma enzima achada em Matusalém. Esse foi o nome dado a um pinheiro encontrado nas Montanhas Brancas da Califórnia, que na época era o ser vivo mais antigo que se tinha conhecimento, que agora deve estar perto do seu aniversário, de 4.800 anos. Ele já tinha centenas de anos antes do início da construção das pirâmides do Egito. Há uma enzima nas raízes desse tipo de pinheiro que parece aumentar seu tempo de vida em alguns milhares de anos, que de fato constrói telômeros. Os cientistas lhe deram o nome de telomerase. Depois que descobriram o que deveriam procurar, os pesquisadores constataram que ela também está presente em células humanas. A questão então passou a ser: como podemos estimular a atividade dessa enzima que desafia o envelhecimento? Em busca de respostas, um pesquisador pioneiro, o Dr. Dan Ornish, juntou-se à doutora Elizabeth Blackburn, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 pela descoberta da telomerase. Em um estudo financiado parcialmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os dois descobriram que 3 meses de nutrição à base de vegetais e alimentos integrais e outras mudanças saudáveis poderiam estimular de modo significativo a atividade da telomerase. Este foi o único experimento que já demonstrou tal resultado. O artigo sobre a pesquisa foi publicado em uma das revistas médicas de maior prestígio do mundo. O editorial que o acompanhou concluiu que esse estudo decisivo deveria encorajar as pessoas a adotar um estilo de vida saudável, a fim de evitar ou combater o câncer e doenças relacionadas à idade. Então, o Dr. Ornish e a Dra. Blackburn conseguiram retardar o envelhecimento com uma dieta e um estilo de vida saudáveis? Em um estudo de acompanhamento feito 5 anos depois do inicial e publicado recentemente, foram medidos os comprimentos dos telômeros dos participantes. No grupo de controle, abre parênteses, o grupo dos que não mudaram o estilo de vida, fecha parênteses, os telômeros previsivelmente encolheram com a idade. Mas no grupo de vida saudável, os telômeros não só encolheram menos, como cresceram.
5 anos depois, os telômeros estavam mais longos, em média, do que no início, sugerindo que um estilo de vida saudável pode estimular a atividade da enzima telomerase e reverter o envelhecimento celular. Pesquisas subsequentes mostraram que os telômeros não cresceram apenas porque o grupo de hábitos saudáveis estava se exercitando mais ou perdendo peso. A perda de peso por meio da restrição de calorias, ou mesmo um programa de exercícios mais vigoroso, não foram capazes de aumentar o comprimento dos telômeros. Portanto, parece que o ingrediente ativo é a qualidade e não a quantidade dos alimentos consumidos. Quando as pessoas continuaram com a mesma dieta de antes, parece que não teve importância o quanto suas porções eram pequenas, o quanto de peso elas perdiam ou mesmo o quanto elas se exercitavam. 1 ano depois, elas não viram nenhum benefício. Em contrapartida, indivíduos que com a dieta à base de vegetais fizeram metade da quantidade de exercícios, tiveram a mesma perda de peso apenas 3 meses depois, e alcançaram uma proteção significativa dos telômeros. Em outras palavras, não foi a perda de peso nem os exercícios que reverteram o envelhecimento celular, foi a comida. Algumas pessoas temiam que o estímulo à atividade da telomerase poderia, em teoria, aumentar o risco de câncer, pois se sabe que tumores sequestram a enzima telomerase e a usam para assegurar a própria imortalidade. Entretanto, como será visto no capítulo 13, o Dr. Orlich e seus colegas usaram a mesma dieta e mudanças de estilo de vida para conter a aparentemente reverter a progressão do câncer em certas circunstâncias. Além disso, será visto com a mesma dieta. Repetindo, será visto como a mesma dieta também pode reverter doenças cardíacas. E as nossas principais causas de morte? Pelo que se constatou, uma dieta preponderantemente à base de vegetais pode ajudar a prevenir, tratar ou reverter cada uma de nossas 15 maiores causas de morte. Neste livro, percorrerei essa lista, com um capítulo sobre cada um dos itens a seguir. Mortalidade nos Estados Unidos. É o subtítulo. Mortes por ano. Primeiro, doença arterial coronariana, 375 mil. Segundo, doenças pulmonares, câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma, 296 mil mortes por ano. Terceiro, você vai se surpreender. Ver capítulo 15. E o capítulo 15 refere-se a como não morrer de causas iatrogênicas, ou como não morrer por causa de médicos. Quarto, doenças cerebrais, derrame e Alzheimer, 214 mil por ano. Quinto, câncer no aparelho digestivo, colo retal, de pâncreas e de esôfago, 106 mil mortes por ano. Infecções respiratória e sanguínea, sexto, 95 mil mortes por ano. Sétimo, diabetes, 76 mil mortes por ano. Oitavo, hipertensão arterial, 65 mil mortes por ano. Doenças hepáticas, como a cirrose e câncer, 60 mil mortes por ano. No caso, doenças hepáticas é o 9º colocado. 10º, câncer hematológico, leucemia, linfoma e mieloma, 56 mil mortes por ano. 11º, doenças renais, 47 mil mortes por ano.
12º, câncer de mama, 41 mil mortes por ano. 13º, suicídio, 41 mil mortes por ano. 14º, câncer de próstata, 28 mil mortes por ano. 15º, doença de Parkinson, 25 mil mortes por ano. Não há dúvida de que os medicamentos prescritos pelos médicos podem ajudar no caso de algumas dessas doenças. Por exemplo, você pode tomar estatinas para o colesterol a fim de diminuir o risco de sofrer um ataque cardíaco, engolir diferentes comprimidos e injetar insulina para diabetes e tomar um monte de diuréticos e outros remédios contra hipertensão. Mas existe apenas uma dieta unificadora que pode ajudar a prevenir, deter ou até reverter todas essas causas de morte. Ao contrário dos medicamentos, não há diferença entre uma dieta para o funcionamento ideal do fígado e outra para um melhor desempenho dos rins. Uma dieta saudável para o coração é saudável para o cérebro e para o pulmão. Que ajuda a prevenir o câncer vem a ser a mesma que pode prevenir o diabetes tipo 2 e todas as outras causas de morte na lista das 15 principais. Diferentemente dos remédios, que só têm como alvo funções específicas, podem ter efeitos colaterais perigosos e tratar apenas os sintomas da doença. Uma dieta saudável pode beneficiar todos os sistemas orgânicos de uma vez. Tem efeitos colaterais bons e pode tratar a causa subjacente da enfermidade. A dieta unificadora que melhor previne e trata muitas dessas doenças crônicas é uma à base de vegetais e alimentos integrais, definida como um modelo de nutrição que incentiva o consumo de alimentos vegetais não refinados e desencoraja o de carnes, laticínios, ovos e alimentos processados. Este livro não defende uma dieta vegetariana ou vegana. Defende uma dieta que tem como base evidências científicas, e a melhor análise dos dados que temos atualmente sugere que quanto mais alimentos vegetais integrais comermos, melhor, tanto para obter seus benefícios nutritivos, quanto para substituir opções menos saudáveis. A maioria das consultas a médicos é motivada por doenças relacionadas ao estilo de vida do paciente, o que significa que são doenças que podem ser prevenidas. Como médicos eu e meus colegas não fomos treinados para tratar a raiz do problema, essas consequências por meio de uma quantidade de medicamentos suficiente para uma vida inteira que tratam apenas os fatores de risco, como pressão arterial alta, taxas glicêmicas altas e colesterol alto. Essa abordagem tem sido comparada a secar o chão em torno de uma pia que está transbordando, em vez de simplesmente fechar a torneira. As empresas farmacêuticas estão mais do que felizes por vender para você um novo rolo de papel toalha todos os dias pelo resto da sua vida, enquanto a água continua a jorrar. Como explica o Dr. Walter Willett, chefe do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, abre aspas, o problema inerente é que a maioria das estratégias farmacológicas dos países ocidentais não se dedica às causas subjacentes das doenças, que não são deficiências de medicamentos. Fecha aspas. Tratar a causa não apenas é mais seguro e barato, como pode ter melhores resultados. Então, por que não há mais colegas médicos fazendo isso? Não só os médicos não foram treinados para isso, como não recebem por isso. Ninguém lucra com a medicina de estilo de vida, a não ser o paciente. Portanto, essa não é uma vertente que recebe muita atenção nem na formação nem na prática médica. Esta é simplesmente a forma como a estrutura atual funciona. O sistema médico é configurado para recompensar em termos financeiros a prescrição de remédios e procedimentos, e não a de produtos agrícolas. Depois de provar que a doença arterial coronária pode ser revertida sem medicamentos nem cirurgia, o Dr. Orlich achou que seus estudos teriam um efeito significativo sobre as tradições das práticas médicas. Afinal, ele encontrou com efeito uma cura para o nosso assassino número 1. Mas ele estava enganado. Não sobre suas descobertas de fato importantes a respeito da alimentação e reversão de doenças, mas sobre quanta influência a parte comercial da medicina tem sobre a prática médica.
Em suas próprias palavras, o Dr. Ornish percebeu que o reembolso é um determinante com muito mais poder na prática médica do que a pesquisa. Embora insistam grupos interessados em lutar arduamente para manter o status quo, como as indústrias farmacêuticas e alimentos processados, é um setor corporativo que na verdade se beneficia ao manter as pessoas saudáveis. A indústria de seguros. Kaiser Permanente, a maior operadora de planos de saúde dos Estados Unidos, publicou uma atualização nutricional para médicos em sua revista oficial, informando que seus quase 15 mil médicos, uma alimentação saudável pode ser melhor alcançada com uma dieta à base de vegetais, o que definimos como um regime que incentiva o consumo de alimentos vegetais integrais e desencoraja o de carnes, laticínios e ovos, bem como de todos os refinados processados. Muitas vezes os médicos ignoram os possíveis benefícios de uma boa nutrição e se apressam em prescrever medicamentos em vez de dar aos pacientes a oportunidade de se recuperar por meio de uma alimentação saudável e uma vida ativa. Os médicos deveriam considerar a recomendação de uma dieta à base de vegetais a todos os seus pacientes, sobretudo aqueles com hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular ou obesidade. Primeiro, os médicos deveriam dar aos pacientes uma chance deles próprios se recuperarem por meio de uma nutrição à base de vegetais. O principal aspecto negativo descrito pela atualização nutricional da Kaiser Permanente é que essa dieta pode funcionar um pouco bem demais. Se as pessoas passarem a ter dietas à base de vegetais enquanto ainda estão tomando medicamentos, a pressão sanguínea delas ou a taxa glicêmica pode cair tanto que os médicos teriam que ajustar os medicamentos ou cortá-los por completo. Ironicamente, o efeito colateral da dieta pode ser não ter mais que tomar remédios. O artigo termina com uma mantra familiar. São necessárias mais pesquisas. Contudo, nesse caso, são necessárias mais pesquisas para encontrar maneiras de tornar as dietas à base de vegetais um novo padrão. Fecha aspas. Estamos distante da previsão feita por Thomas Edison em 1903. Porém, minha esperança é de que este livro possa ajudar você a entender que a maioria das principais causas de morte e invalidez é mais evitável do que inevitável. O motivo primordial pelo qual as doenças são repassadas na família de geração em geração pode ser o fato de que as dietas tendem a ser repassadas de geração em geração. No que se refere à maioria das principais causas de morte, fatores não genéticos como a dieta podem responder por pelo menos 80 a 90% dos casos. Conforme observei anteriormente, isso se baseia no fato de que os índices de doença cardiovascular e dos principais tipos de câncer diferem de 5 a 100 vezes ao redor do mundo. Estudos sobre migração mostram que não se trata apenas de genética, quando as pessoas se mudam de áreas de baixo risco para outras de alto risco. A probabilidade da doença quase sempre aumenta muito, igualando-se à do novo ambiente. Além disso, mudanças radicais em índices de doenças dentro de uma única geração evidenciam a primazia dos fatores externos. A mortalidade por câncer de cólon no Japão nos anos 1950 era inferior a 1/5 da observada nos Estados Unidos, incluindo americanos de ascendência japonesa. Mas agora os índices de câncer no Japão são tão ruins quanto os nos Estados Unidos, um crescimento atribuído em parte a um aumento de 5 vezes no consumo de carne. Pesquisas nos mostram que gêmeos idênticos, separados no nascimento, terão doenças diferentes de acordo com os hábitos de cada um deles.
Um estudo recente, financiado pela Associação Americana do Coração, comparou o estilo de vida e as artérias de quase 500 gêmeos. Constatou-se que fatores relacionados à dieta e ao estilo de vida adotados claramente superavam os genéticos. Você compartilha 50% dos genes com seu pai e outros 50% com sua mãe. Portanto, se um dos dois sofre um ataque cardíaco, você sabe que herdou parte dessa suscetibilidade. No entanto, mesmo entre gêmeos idênticos que têm exatamente os mesmos genes, um deles pode morrer de forma prematura de ataque cardíaco, e o outro pode ter uma vida longa e saudável, com artérias limpas, dependendo do que come e de como vive. Mesmo que sua mãe e seu pai tenham sofrido de alguma doença cardíaca, seus hábitos alimentares podem levar você a ter um coração saudável. Seu histórico familiar não precisa se tornar seu destino. Não é pelo fato de ter nascido com genes ruins que você não possa efetivamente desligá-los. Como será mostrado nos capítulos sobre câncer de mama e doença de Alzheimer, mesmo que tenha nascido com um genotipo ou um genótipo de alto risco, você tem um enorme controle sobre o destino de sua saúde. A epigenética, um novo campo da ciência que estuda esse controle da atividade dos genes, está em alta. As células da pele têm aparência e função muito diferentes das dos ossos, das do cérebro, das do coração, mas cada uma de nossas células tem o mesmo complemento de DNA. O que as faz agir de forma diferente é o fato de que cada uma delas ter diferentes genes ligados ou desligados. Esse é o poder da epigenética. Mesmo DNA, mas resultados diferentes. Vou dar um exemplo de como esse feito pode ser impressionante. Pense em uma simples abelha. As rainhas e as operárias são geneticamente idênticas, mas as primeiras põem até 2.000 ovos por dia, enquanto as operárias são funcionalmente estéreis. A abelha rainha vive até 3 anos. A operária pode viver apenas 3 semanas. A diferença entre as duas é a dieta. Quando a rainha da colmeia está morrendo, uma larva é apanhada por abelhas enfermeiras para ser alimentada com uma secreção chamada geleia real. Quando a larva come essa geleia, a ação da enzima que bloqueava a expressão dos genes reais é suspensa e uma nova abelha rainha emerge. A rainha tem os mesmos genes de qualquer operária, mas por causa do que ela comeu, diferentes genes agem, e como resultado, sua vida e sua expectativa de vida são alteradas de forma radical. As células cancerosas podem usar a epigenética contra nós, silenciando os genes supressores de tumor, que de outro modo poderiam conter o câncer. Portanto, mesmo que você tenha nascido com genes bons, o câncer pode às vezes encontrar um jeito de fazer com que eles não atuem. Várias drogas de quimioterapia têm sido desenvolvidas para restaurar as defesas naturais do nosso corpo. Porém, o seu uso tem sido limitado devido à sua elevada toxicidade. Entretanto, diversos compostos químicos muito presentes no reino vegetal, inclusive em feijões, verduras e frutas vermelhas, parecem ter naturalmente o mesmo efeito. Por exemplo, mostrou-se que pingar chá verde em células de câncer de cólon, esôfago ou próstata reativa a ação de genes bloqueada pelo câncer. E isso não foi demonstrado apenas em uma placa de Petri. 3 horas após comermos uma xícara de broto de brócolis, a enzima usada pelo câncer para promover a diminuição de nossas defesas é suprimida na corrente sanguínea. E uma extensão igual ou maior à da enzima do agente de quimioterapia criado especificamente para esse propósito, e sem os efeitos colaterais tóxicos. E se tivéssemos uma dieta repleta de alimentos vegetais? No estudo Modulação da Expressão Genética, repetindo, modulação da expressão gênica através da intervenção na nutrição e no estilo de vida, o Dr. Ornish e seus colegas fizeram biópsias em homens com câncer de próstata, antes e depois de submetê-los a 3 meses de mudanças
significativas no estilo de vida, incluindo uma dieta à base de vegetais e alimentos integrais. Sem qualquer quimioterapia ou radioterapia, foram observadas mudanças benéficas na expressão gênica de 500 genes distintos. Em apenas alguns meses, a expressão de genes que previnem doenças foi estimulada e oncogenes que promovem câncer de mama e de próstata foram suprimidos. Qualquer que seja a herança genética que herdamos de nossos pais, aquilo que comemos pode afetar a interação desses genes com nossa saúde. O poder está principalmente em nossas mãos e em nossos pratos. Este livro é dividido em duas partes: o porquê e o como. Na parte 1, a seção sobre porquê se alimentar de maneira saudável, explorarei o papel que a dieta pode desempenhar na prevenção, no tratamento e na reversão das 15 principais causas de morte nos Estados Unidos. A seção sobre como se alimentar de maneira saudável, apresentada na parte 2, examinarei mais de perto os aspectos práticos de uma alimentação saudável. Por exemplo, veremos na parte 1 por que os feijões e as verduras estão entre os alimentos mais saudáveis do planeta. Em seguida, na parte 2, daremos uma olhada em como comê-los e qual é a melhor maneira de fazer isso. Exploraremos questões como quantas verduras comer todos os dias e se elas são melhores cozidas, enlatadas, frescas ou congeladas. Veremos na parte 1 por que é importante consumir pelo menos 9 porções de frutas, legumes e verduras diariamente. E depois a parte 2 ajudará você a decidir entre comprar produtos orgânicos ou convencionais. Tentarei responder a todas as perguntas comuns que recebo todos os dias e, em seguida, oferecer dicas condizentes com a realidade para fazer compras e planejar as refeições a fim de facilitar ao máximo que você e sua família se alimentem melhor. Além de escrever mais livros, pretendo continuar ministrando palestras em faculdades de medicina e falando em hospitais e conferências por tanto tempo quanto puder. Continuarei tentando acender a centelha que, acima de tudo, levou meus colegas à profissão de curar. Ajudar as pessoas a melhorar. Repetindo, ajudar as pessoas a melhorarem. Faltam ferramentas no estojo de instrumentos de muitos médicos. Faltam intervenções poderosas que possam fazer com que muitos de nossos pacientes fiquem bem de novo, em vez de apenas retardar o declínio deles. Continuarei trabalhando para tentar mudar o sistema, mas você, leitor, precisa esperar. Você pode corrigindo, mas você, leitor, não precisa esperar. Você pode começar agora ou seguir as recomendações presentes em cada capítulo. Alimentar-se de maneira mais saudável é mais fácil do que você pensa. Não é caro e pode salvar sua vida.